I just feel the sweet presence of the Holy Spirit here. Eu sinto a presença renovadora do Espírito Santo. And I love revival. E eu amo avivamento. I do. I've chased it for 25 years. Eu persegui o avivamento por 25 anos. And I've been a part of 3 what I would call revivals. E eu fui parte de 3 do que eu chamo de avivamentos. Fui parte de 3 avivamentos. And they've marked my life. Eles marcaram a minha vida. The first one O primeiro was in Paraguay. foi no Paraguai. Eu fui 17 anos. Eu fui com 17 anos. Eu somente está salvo. Salvo, vocês entendem. Estou salvo somente por 6 meses. E eu entro em um avião e visitei a Foz do Iguaçu, em Paraguai. Foz do Iguaçu. E em Ciudad del Este, em um dia, eu entro no Brasil. Para a primeira vez, eu somente tinha 17 anos. E pela primeira vez, vocês entendem? Sim. I just want to have fun for a minute. Só quero divertir um pouquinho. I tasted the meat of Brazil. Eu experimentei a carne do Brasil. Oh. And there isn't a nation that I've been to more than Brazil. E não tem nação nenhuma que eu estive mais do que no Brasil. This is over 60 times. Foi mais de 16 vezes. So the first revival was in Paraguay. Então o primeiro avivamento foi no Paraguai. It marked my life. Marcou minha vida. The second revival O segundo avivamento was in a small town foi numa cidadezinha in Ohio. em Ohio. It's a state. Sim, estado. And tiny church Uma igreja pequenininha that didn't like the move of the Spirit. que não gostava do mover do Espírito. They weren't accustomed to it. Eles tiveram que se acostumar com isso. And the Holy Spirit fell. E o Espírito Santo caiu. And for 2 months, they had meetings every night. E por 2 meses eles tiveram cultos todos os dias. And there was an 18-year-old girl. E eu tinha 18 anos de idade. She was the daughter of the pastor. E tinha a filha do pastor. And she was the most amazing worship leader. E ela era a líder de adoração mais maravilhosa. Man, Cara, she could sing. ela realmente cantava. And I prophesied over her one night. E eu profetizei sobre ela uma noite. And from this word, E através dessa palavra, she was engaged to somebody when I prophesied over her. ela tava noiva de alguém quando eu profetizei. And somehow, E de alguma forma, as I prophesied, enquanto eu profetizava, she took the word to leave, to separate from her. e ela teve a palavra para separar do. And she moved to Redding, California. E ela se mudou para Redding, na Califórnia. Her name is Stephanie Gretzinger. O nome dela é Stephanie Gretzinger. She was formed in revival. Ela foi formada no avivamento. And I've watched God take a move E eu assisti Deus se mover and turn it into launching people into destiny. e começar a enviar pessoas para vários destinos. You have no idea Você não tem ideia what God can do in a do moment. que Deus pode fazer num momento. The third revival I was a part of O terceiro avivamento que eu fiz parte was totally different than the first foi two. totalmente diferente dos primeiros 2. It was in the nation of Mozambique. Foi na nação de Moçambique. Over 5,000 churches planted. Over 5,000 5.000 igrejas plantadas lá naquela nação. unreached people groups. De povos não alcançados. And Mozambique went from a nation of another faith to a Christian nation. Então, a Moçambique saiu de uma nação de outra crença para uma nação cristã. Historic. Histórico. A lot of people think revival is good meetings.
Muita gente acha que avivamento é só bons cultos, boas reuniões, healings, curas, miracles, milagres, signs, wonders. sinais e prodígios. And I used to think that. E eu costumava pensar assim também. That's normal. Isso é normal. What is revival? O que é avivamento? What are we hungry for? Like, honestly, Pelo que nós temos fome, de verdade. are we hungry for good meetings? A gente tem fome por reuniões boas. I love good meetings. I want Eu- good meetings. Eu amo reuniões boas. Eu quero estar nelas. Healings, Curas, miracles, milagres, the prophetic, profético, revival. avivamento. Very often, Muito frequentemente, people, as pessoas, they cry out for these things. elas clamam por essas coisas. And we can forget E nós podemos esquecer falling in love de nos apaixonar with the one who brings revival, com aquele que traz o the avivamento, one who gives healings, aquele que dá a cura, the one who speaks the prophetic words. aquele que fala as palavras proféticas. I don't want Eu não quero to fall in love me apaixonar with the gifts. com os dons. I want to fall in love with the giver. Eu quero me apaixonar com o doador dos dons. Revival Avivamento without love Sem for amor. Jesus sem amor por Jesus is just good meetings. só é boas reuniões. I've traveled with some people, Eu tenho viajado com algumas pessoas, really well-known ministers, ministros muito pouco conhecidos, massive ministries. com enormes ministérios. And they would say, I would ask them, how do you see revival? E eu pergunto a eles, como você vê o avivamento? They would just say, well, you just do it. A gente só faz, a gente só vive. Really? Sério? And then I would go to their meetings. And then I would go to their meetings. E aí eu vou para as reuniões deles. And their definition of revival was different than my definition of E revival. a definição de avivamento deles é diferente da minha definição de avivamento. In the 1800s, Em 1800, the late 1800s, final do século de 1800, alguma coisa, there was a revival houve um avivamento in the Hebrides Islands. em Hebrides Islands. Yeah, the Isla. É Isla? ilha In, Hebrides. England, London, Scotland, that area. É numa região ali no Reino Unido. And do you want to know how it was started? Você quer saber como começou? Two sisters Duas irmãs, in their 80s, nos seus 80s. nos anos 80. Uma é 81, outro é 82. Ok. Two sisters. Duas irmãs Yeah, hermanas. Yeah. com mais de 80 anos. Yeah. Both of them blind. As duas cegas, Couldn't see. não poderiam ver. Never married. Nunca casaram, Living together. vivendo juntas. And they were getting towards the end of their life. E aí, chegando no final da sua vida, And they said, we don't want to die. e elas disseram: a gente não quer morrer, Not seeing God move in our island. não sem ver Deus movendo a nossa ilha. And so they prayed. Então elas oraram, And they prayed. e elas oraram, And they prayed. e elas oraram. And then Então, they felt in their hearts, hey, we should invite a preacher to our island, small island. e elas sentiram no coração: por que a gente não chama então talvez um pregador para nossa ilha? Uma ilha pequenininha. And so they wrote him a letter. Então elas escreveram a carta, Months later, he came on a boat. e meses depois ele veio. And they prayed for him.
e pregou para eles. They prayed. Eles oraram. Yeah. Eles oraram. And the power of God began to move in this island. E o poder de Deus começou a se mover nessa ilha. The stories As histórias blow my mind. explodem a minha cabeça. Lights would show up Luzes aparecendo. and they would follow the lights to a house E eles seguiram a luz até uma casa. and pray for people. E oravam pelas pessoas. And they would get healed and set free. E as pessoas eram libertas e curadas. It was marked by crazy signs and wonders. E isso foi marcado por sinais e maravilhas muito loucos. Things that make me nervous to talk about. Coisas que me deixam nervoso de falar sobre isso. Fishing boats would be fishing around the island. Barcos de pesca que estavam pescando, o pessoal estava pescando ao redor da ilha. And they would get close to the island and they would just all fall out under the power of the Holy Spirit. E eles chegavam para a ilha e largavam tudo e se rendiam pela presença do Espírito Get Santo. set free from demons. Nobody would pray for them. Pessoas eram libertas de demônios sem ninguém orar por eles. Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? For many of us, Para muitos de nós, we think of revival as a culture a gente pensa em avivamento como uma cultura, or as a feeling. um sentimento, alguma coisa que acontece. But revival Mas avivamento is this. é isso. The word revive A palavra reviver is de avivamento. something that's dead. No, revive, not avivamento, revive. The root of the word revival. Porque a raiz da palavra avivamento. Yeah, aviva. Aviva, Right. avivar. It's something that's dead É algo que está morto that's brought to life. e é trago de volta à vida. It was dead, Estava morto, now it's alive. agora está vivo. But what does revival look like Então, como que se parece avivamento? for a church that's alive? Por uma igreja que está viva. Para uma igreja que está viva. What does it look like? Como que se parece avivamento para uma igreja que já está viva? I don't know. Eu não sei. I haven't seen it. Eu nunca vi. And if anybody tells you E se alguém te disser what revival should look like, como avivamento deve se parecer, I wouldn't listen to him. não escuta ele. He's new every morning. He's new. Ele é novo toda manhã, ele se Every renova toda morning. manhã. He wants to do something new. Ele quer fazer algo novo. I find Eu encontro that there's a common theme in all of the moves of God. que tem algo There is a common idea, a common trend, a common, que there's a tem normal, jeito, um modus operandi de como Deus age. and it's this, E é esse: obedience, obediência. obedience. Obediência. Obedience Obediência is central é central to walk in the new things of God. para andar nas novas coisas de Deus. Jesus said, Jesus disse: if you love me, se você me ama, you'll obey what I command. você vai obedecer o que eu estou te mandando. And I will ask the Father, E and I will ask the eu vou Father, pedir ao Pai, and he will give you e Ele vai dar para vocês another counselor, um outro conselheiro, the Spirit of truth, o Espírito da Verdade, who the world cannot see que o mundo não pode ver, because it doesn't see him or know him, porque não vê nem o conhece. but you know Mas him, você conhece Ele, for he lives inside of porque you. Ele vive dentro de você. Obedience. Obediência. Obedience looks like courage. Obediência tem a ver com coragem. Fear Medo is faith in Satan. é fé em Satanás.
In almost every revival, Em quase todo avivamento, whether it's two blind, unmarried 80-year-old sisters e até aqueles que têm duas irmãs velhas não casadas, who the world would see as unusable, que o mundo considera inútil, or whether it's Heidi Baker ou também talvez a Heidi Baker, taking in children, pegando criancinhas. it starts with obedience. Começa com obediência. And in order to obey, E para obedecer, we have to know him nós temos que conhecê-lo and we have to love him. e nós temos que amá-lo. We don't have a revival problem. A gente não tem um problema de avivamento, We have a love problem. nós temos um problema com amor. If you fall in love with Jesus, Se você se apaixonar por Jesus, I mean, really, eu estou dizendo de verdade, not just love what he gives you, não só amar o que ele te dá, not just love what he can do for you, não amar apenas o que ele faz por você, but if you fall in love with Jesus mas se você se apaixonar por Jesus and obey, e obedecê-lo, a city will be shaken. uma cidade vai ser chacoalhada. I have a word tonight, Eu tenho uma palavra hoje à noite, and I want to jump into the word. e eu quero pular para a palavra. Can I ask you Eu posso te perguntar? to open up your Bibles to Genesis? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis. My friend here was asking me what I was going to preach tonight, Meu amigo aqui estava me perguntando o que eu ia pregar hoje à noite, and I didn't know e eu não sabia, until worship. até a adoração. Genesis chapter 10. Gênesis capítulo 10. Actually, Na Genesis verdade. chapter 9. Na verdade, Gênesis capítulo 9. And then we're going to go to Genesis 10. E aí depois a gente vai para o 10. You guys with me? Vocês estão comigo? Okay, Ok. time out. Só um tempinho aqui, o intervalo. I'm going to set some rules. Eu vou estabelecer aqui algumas regras. We need some rules. A gente precisa de regras. Do not stare at me. Não fica me encarando. It's weird. É estranho. Okay? Ok? If the Holy Spirit Se o Espírito Santo falls on you cair sobre você while I'm preaching, enquanto eu estiver pregando, qualquer momento, you're not allowed to stay in your seat. você não está permitido ficar sentado no seu lugar. It'll look just like this. Vai parecer tipo algo assim. Vou dar um exemplo. Just stand up for me, Toby. Fica aí, de pé. Jesus said, I can only do what I see the Father doing. Jesus falou que eu faço o que vejo o Pai fazer. And if the Father is touching you, E se o Pai está te tocando, I want to bless it. eu quero abençoar isso. You might stand 10 seconds, 30 seconds, maybe even a minute. Talvez você pode ficar em pé 10 segundos, 15 segundos, talvez até um minuto. But if you feel the power of the Holy Spirit Mas se fall você on you, sentir o poder do Espírito Santo caindo, I want to bless it. eu quero abençoar. And all it will look like is this. Então vai parecer assim. I bless you in the name of Jesus. Eu abençoo você em nome de And then you Jesus. can sit back down. E aí você senta de novo depois que eu falar Deal? isso. Combinado? Deal? Combinado? This is important. Isso é importante. Well, Will, how do I know whether the Holy Spirit's falling on me or not? Ah, Will, eu não sei se o Espírito Santo está caindo sobre mim ou não. Right? And we're in a church Eu estou aqui na igreja. that's accustomed to encountering the Holy Spirit. Eu tenho um costume, né, de sentir a presença do Espírito Santo. So tonight, Então hoje à noite, I'm going to trust eu you, vou confiar em você, knowing this is Brazil. sabendo que aqui é o Brasil. Oh, Gloria. Oh, glória. Shell. Yeah. Come on. Vamos lá. If the Lord touches you Se o in a Senhor new way, te tocar de um jeito novo, you feel his fire.
você sentiu o fogo dele, you feel the power, se você sentiu o poder, you're shaking, you're weeping, se você estiver chorando ou the tremendo, Holy Spirit's doing something different, se o Espírito Santo estiver fazendo algo diferente, then stand. então fica de pé. Deal? Combinado? If you do this, Se você fizer isso, I'm going to preach faster. eu vou pregar mais rápido. Deal? Combinado? Okay. Ok. Genesis chapter 9. Gênesis capítulo 9. God's covenant with Noah. A aliança de Deus com Noé. The Genesis chapter 9 verse 1. Então, Gênesis capítulo 9, verso 1. Then God blessed Noah and E his sons, E abençoou Deus a Noé e seus filhos. saying to them, E lhe disse: be fruitful, seja fecundo, increase in number, multiplicai-vos, and fill the earth. enchei a terra. Be fruitful, Seja frutífero, increase in number, multiplicai and fill. e encha. They were given a command. Ele estava dando um mandamento. And all they had to do was obey. E tudo que eles tinham que fazer era obedecer. It's easy. Fácil. And it's not even a bad command. E nem é um mandamento ruim. Get married, Se case, have some babies, tenha os bebês and go. e vai. That's a pretty great command. Isso é um mandamento bem legal, não é não? And guess what? E adivinha só, They started doing it. eles começaram a fazer isso. They started doing it. Eles começaram a fazer isso. Man, Noah Cara, Noé was so obedient. foi tão obediente. He built an ark Ele construiu uma arca in the midst of no one ever seeing a boat like this. num momento que ninguém nunca nem tinha visto um barco daquele jeito. And do you know, you want to know something? Você quer saber algo? Most scholars believe, most biblical scholars, like biblical professors, Ok, a maioria dos professores bíblicos believe acreditam that before the flood, que antes do dilúvio, the earth had never seen rain. que a terra nunca nem tinha chovido na terra. They'd never seen rain. Eles nunca tinham visto chuva. The Bible says A Bíblia diz that dew formed on the plants in the mornings. That dew, okay? o orvalho ainda não tinha chovido sobre a terra. Orvalho. Ok. The Bible doesn't mention rain before the flood. A Bíblia não menciona chuva antes do dilúvio. So he's building an ark. Então ele está construindo a arca And he's like, it's gonna rain. e ele está tipo falando, vai And chover. people are like, what's that? E o povo está tipo assim, o que é isso? Do you know how crazy he must have been? Você percebe o quanto maluco ele pareceu? They'd never seen it before. Ninguém nunca nem tinha visto isso antes. Obedience Obediência does not look like comfort. não se parece com conforto. You will be called crazy. Você vai ser chamado de doido. Flood. Dilúvio. Be fruitful. Multiply now. Seja frutífero, multiplique agora. And they do. E eles fizeram. And time goes on. E o tempo passa. I don't know for sure, Eu não sei com certeza, but from Genesis 9 mas desde Gênesis 9 to Genesis 10, até Gênesis 10, maybe 400 to 600 years, talvez 500, 600 anos, time o passes. tempo passa. And they were obedient. E ele é obediente. Most Bible professors A maioria dos professores bíblicos would say there was 150,000 people to 500,000 people. diriam que tinha mais ou menos 100 mil, 150,000. No. 150 150 mil, hasta 500 até 500 mil mil pessoas. pessoas vivendo na Terra. And then Genesis 10 happens. E aí Gênesis 10 acontece. Can we dive into the Bible? I have something good for you tonight. A gente pode mergulhar na Bíblia, eu tenho algo bom para você essa noite. Trust me. Confia em mim, I love the word. eu amo a palavra. Genesis 10. Gênesis 10. I'm sorry, Genesis 11. Desculpa, Gênesis 11. Now the whole earth, Ora, em toda a terra, verse 1, verso 1, had one language havia apenas uma linguagem and common speech. e uma maneira de falar.
As people moved eastward, Sucedeu que partindo eles do Oriente, they found a plain in Shinar and settled there. deram uma planície na terra de Sinar. They said to each other, Eles disseram para os outros: "Come, Vem, let's make bricks vamos fazer tijolo, instead of stone, ao invés de pedras, and tar instead of mortar." e betume ao invés de argamassa. Then they said, E disseram: "Come, Vinde, let's build ourselves edifiquemos para nós a city." uma cidade. Do you know the story? Você sabe a história. Tower of Babel. A Torre de Babel. Let's build a city with a tower that reaches to the heavens Vamos construir uma torre cujo o topo chega até os céus. so that we can make a name for ourselves. E nos tornemos célebres o nosso nome, Otherwise, we'll be scattered over the face of the para earth. que não sejamos espalhados por toda a terra. Think about this. Pensa sobre isso. What did God say? O que Deus disse? Scatter over the earth. Se espalhem sobre a terra. Multiply. Multipliquem. But over time, Mas depois de um tempo, they stopped eles pararam being obedient. de serem obedientes. And guys, E, gente, it made sense. faz sentido. They had been moving and moving. Eles ficaram mudando e mudando toda hora. And then this crazy thing happened. E aí uma coisa doida acontece. They have technology. Eles têm tecnologia. Internet. Internet. They have new technology. Eles tinham nova tecnologia. Guys, we've advanced as a civilization. Eles avançaram como civilização. God's given us this gift. We can do bricks and tar instead of E rocks. Deus nos deu esse dom. Nós conseguimos fazer tijolo. We're a new betume. generation. Uma nova geração surge. We're chosen. Eles eram escolhidos. Guys, here's what we're going to do. Gente, nós vamos fazer o seguinte. We're going to build A gente vai construir a name for um ourselves. nome para nós mesmos. Perigoso. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Danger. Perigo. Jesus Jesus owes you nothing. não te deve nada. He doesn't owe you fame. Ele He não te doesn't deve owe you fama. money. Ele não te deve He doesn't dinheiro. owe you revival. Ele não te deve He doesn't avivamento. owe you healing. Ele não te deve cura. He owes you nothing. Ele não te deve nada. We owe him Nós devemos a Ele everything. tudo. Everything. Tudo. Disobedience A desobediência normally normalmente revolves envolve around you trying to build something for yourself. você ao redor de você mesmo tentando construir algo para si. And we justify it. E a gente justifica isso. I've been through a season of obedience. It's time now that we build our kingdom. Eu já tive aí numa estação de obediência. Agora é a hora de eu cuidar e construir o meu reino. I have vision Eu tenho visão for something new. por algo novo. And God goes, I haven't changed my mind. E Deus diz: eu não mudei de ideia. I want obedience. Eu quero obediência. Why? Por quê? Because he has a plan. Porque isso é o plano. And it's bigger E é maior, o plano dele é maior than my name do que o meu nome, or your name. do que o seu nome. It's bigger É maior than the new technology that you have. do que as novas tecnologias que você tem. Who gave you the technology? Quem te deu a tecnologia? God. Deus. We can turn A gente pode transformar isso, what God's given us algo que Deus nos deu, against him. contra Ele. Stay with me. Fique comigo aqui. We're going somewhere. A gente está indo para um lugar. So they stop. Então eles pararam. They stop spreading. Eles pararam de se espalhar. And then something
beautiful happens. E algo lindo acontece. The Bible says A Bíblia diz that God comes down. que Deus desce. Always pay attention to when God comes down. Sempre preste atenção quando Deus desce. All throughout the scripture. Por todas as escrituras. When God comes Quando down, Deus desce, something happens. alguma coisa está acontecendo. And sometimes E algumas vezes, he comes down ele desce to correct. para corrigir. Not in anger, Não com fúria, com raiva, but in love. mas em amor. So the Bible says God comes down Então a Bíblia diz que Deus desce and he sees what they're doing. e ele vê o que eles estão fazendo. Let's keep reading. Vamos continuar lendo aqui. But the Lord came down, verse 5, Verso 5. Então desceu o Senhor to see the city para ver a cidade and the tower e a torre the people were building. que os filhos dos homens edificavam. Verse 6. Verso 6. The Lord says, E o Senhor disse: as if one people speaking the same language, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. they can do this, then nothing they plan will be impossible for them. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Even in the Lord's disappointment, Mesmo no desapontamento de Deus. nothing's impossible. Para ele nada é impossível. Do you know the Bible says nothing's impossible for those who believe? Sabe que a Bíblia diz que nada é impossível ao que crê? Like even in Babel, Até em Babel. he goes, nothing's impossible. Então nada é impossível para ele. But where your heart is, Mas o nosso coração that's what takes us off track. é o nosso coração que sai da trilha. But alone, nothing's impossible. Mas sozinho, para ele nada é impossível. Even if your heart's in the wrong place, Mesmo- nothing's impossible. Mesmo se o seu coração está no lugar errado, nada é impossível para ele. So God says, Então Deus diz: I have to fix this. eu tenho que consertar isso. And he does the craziest thing. E ele faz a coisa mais louca. The Bible says he confuses their language. A Bíblia diz que ele confunde as línguas. Is God the God of confusion? Deus é Deus de confusão? Sometimes. Algumas vezes. The Bible says he confuses their language. A Bíblia diz que ele confunde as línguas deles. Why? Por quê? Because he has a plan. Porque ele tinha um plano. I bless you in the name of Eu Jesus. abençoo você em nome de Jesus. And his plan E o plano dele is more important than my plan. é mais importante que o meu. So he confuses their language Então ele confunde as línguas and they spread out. e eles se espalham. And this is so important. Isso é tão importante. This moment Esse momento changes everything. muda tudo. In this moment, E nesse momento, Brazilians are formed. os brasileiros foram formados, foram criados. Picanha Picanha. is because of the Tower of Babel. É por causa da Torre de Babel. Feijoada. You can thank Babel for that. Você pode agradecer Babel por isso. Sushi. Obrigado, Babel. Obrigado, Babel. Even God, Até Deus, in correction, creates something beautiful. até a correção de Deus cria algo maravilhoso, lindo. And the nations E as are nações, started. e as nações começaram a existir. It took a long time, Tomou muito tempo, levou muito tempo. but every bit of culture, every bit of culture, Mas todas as culturas, todo tipo de cultura, skin color, a cor da pele, is formed é formada in disobedience. na desobediência. And God takes chaos and makes the beautiful body
E Deus pega esse caos e transforma em algo lindo, of the globe. que é o mundo inteiro, o globo terrestre. Tribes, language, Tribos, línguas, culture. culturas. They're all started in this place. Tudo começou ali, nesse lugar. And all of a sudden, people become obedient. E de repente, as pessoas voltam a ser obedientes. Can we fast forward? E elas começam a ir para frente. Yeah? A few thousand years. Vamos pular alguns 1000 anos, perdão. Are you guys okay? Vocês estão bem? You're just staring at me. Vocês estão me encarando de novo. Do you want me to speak faster? Do Você quer you que eu want fale me to mais speak faster? Não, thank you. Are you sure? I'm sure. I can. Vocês querem que eu fale mais rápido? Obedience took thousands of years. A obediência levou milhares de anos. Can I tell you something? Eu posso te dizer algo? Time O tempo is on your side. tá do seu lado. Time is on your side. O tempo está do seu lado. Sometimes we can become impatient. Às vezes a gente fica meio impaciente. Time is on O your tempo side. está do seu lado. You stay obedient. Só permaneça obediente. He is not a God that lies. Ele não é um Deus que mente. And Jesus comes E Jesus vem. and he walks the earth, E ele anda sobre a terra. a king O rei. that didn't look like any king they expected. Ele não parecia com nenhum rei que eles esperavam. The Jews Judeus. wanted a king like David, Os judeus queriam um rei como Davi. but they didn't get that. Mas eles não tiveram isso. The Jews Os judeus wanted a ruler, queriam um governador. but they got Mas Deus. a humble servant. Mas Deus veio como um servo humilde. He came in the opposite. Ele veio ao contrário. Guys, listen to me. Gente, me escuta aqui. If you're expecting Se você está esperando Jesus to come in one way, Jesus vir de uma forma, you can miss him. talvez você possa perdê-lo. He came in the opposite of what everybody was expecting. Ele veio o contrário que estava todo mundo esperando. And he said the craziest things. E ele disse as coisas mais loucas. Israel wanted a king like David, Israel queria um rei como Davi, a ruler, um governador, a warrior. um guerreiro. And they got a servant that suffered. Mas veio um servo sofredor. And he would say things that were crazy. E ele falava coisas que pareciam malucas. Eat my flesh, Na minha carne. drink my blood. Coma da minha carne, beba do meu sangue. The kingdom O reino that you're looking for que você está procurando is not like David. não é como o reino de Davi. It's like a mustard seed. É como um grão de mostarda. Have you been to Israel? Você já esteve em Israel? Mustard grows everywhere. Mostarda cresce em tudo quanto é lugar. It's a weed. É uma praga. Grows everywhere. Cresce em todo lugar. And it can grow anywhere. E pode crescer em qualquer lugar. You put a mustard seed in a rock, bloop, it will Se grow. você coloca em cima de uma pedra, cresce Esse- mesmo na pedra. He says the kingdom E ele diz que o reino is like yeast. é como Yeast, like fermento. meu Deus. Com fermento. It's small. É pequeno. This is why I love watching the Holy Spirit move on children. É por isso que eu amo ver o Espírito Santo se movendo entre as crianças. He does the opposite. Ele faz o contrário. Obedience Obediência doesn't always look like what we want it to. nem sempre vai ter a ver com o que a gente quer fazer. He's in the small. Ele está no pequeno.
the mustard seed and the yeast, O grão de mostarda e o fermento, they grow and grow and grow. eles and crescem, grow and crescem, grow crescem, e and crescem, e crescem. and grow. You can't stop it. Você não consegue parar. And then Então, they crucify him eles o crucificam. and he resurrects. E ele ressuscita. And he says to his followers, E ele diz para os seus seguidores: guys, wait, esperem, wait. espera. You're going to receive Vocês vão receber the counselor, o conselheiro, consolador, consolador. o Espírito Santo. Mas espera. Mas espera. Eu não quero esperar. Eu quero agora, em uma forma que eu quero. But Jesus said, I have someone coming. Mas Jesus disse: eu tenho alguém vindo. Wait. Esperem. And then, Então, Pentecost. Pentecostes. What happens at O Pentecost? que acontece no Pentecostes? God comes down. Deus desce de novo. He comes down Ele desce in a form de um jeito that no one had ever seen. que ninguém nunca tinha visto. Some had experienced the Spirit of God. E eles experimentaram o Espírito de Deus. But even the disciples, Mas mesmo os discípulos, they hadn't yet received the fullness, eles não the grandidade, the completeness. tinham recebido ainda a completude, a plenitude. John 20:22. Em João 20, 22. And 21, Jesus 22. blew on the disciples Jesus soprou sobre eles o and Espírito said, receive the Holy e Spirit. falou: recebam o Espírito Santo. But they had not yet experienced Pentecost. Mas eles ainda não tinham experimentado o Pentecostes. Something new, Algo novo, something big, algo grande, something transformational was about to happen. algo transformador estava prestes a acontecer. And they waited E eles esperaram, in obedience to Em what he obediência. told them. em obediência ao que Jesus tinha dito. I don't know why Eu não sei porquê, he makes us wait. porque ele nos faz. I don't know why he Eu não makes sei us porque ele wait. nos faz esperar. I don't want to wait. Eu não quero esperar. I want revival when I want it. Eu quero avivamento quando eu quiser. I want it now. Eu quero agora. He goes, wait, E ele fala: calma, Pray. espera, ore, come together. se reúnam. And then Então, the sound of a violent rushing wind. o som de um vento violento veio. In John 20:22, Em João 21, 22, Jesus blew. Jesus soprou. On Pentecost, No Pentecostes, a violent wind came um vento violento veio. and tongues of fire came. E aí surgiram labaredas de fogo. Can I read something very quickly? Eu posso ler algo bem rápido? Yeah? Sim? Go to Acts. Vai para Atos. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. When the day of Pentecost came, Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, they were all together in one place. eles estavam reunidos no mesmo lugar. See, in Babel, Então veja, em Babel, they were all together, eles estavam todos juntos, building an altar unto themselves. construindo um altar para eles mesmos. In Pentecost, Mas em Pentecostes, they were all together, eles estavam juntos, crying out clamando for what was next. para o que viria a acontecer. In Babel, Em Babel, God came down. Deus desceu. In Acts, Em Atos, God comes down. Deus desce. The sound of a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Before, they were building a city. Antes eles estavam construindo uma cidade. Now, Agora, they're waiting in a house. eles estão esperando numa casa.
the small. o pequeno. They saw what seemed to be tongues of Ele lhes concedia que falassem. I want you to put up verse 5. Eu quero que você coloque no verso 5. Verse 5. Verso 5. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under the sun. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Isso. Para. Pessoas de todas as nações embaixo do sol. In Babel, Em Babel. they spread Eles espalharam. out. At Pentecost, No Pentecoste. they came in. Eles se juntaram. I need you to listen. Preciso que você escute isso aqui. In Babel, Em Babel, God confused their language Deus confundiu as línguas. so they would obey. Então eles obedeceram. At Pentecost, Mas no Pentecoste, God reversed language Deus reverteu as línguas. so they could unify again. E eles puderam se unificar de novo. One of the fruits of Pentecost Dos frutos do Pentecoste is the reversal of the Tower of Babel. é o reverso da Torre de Babel. Where they were building a kingdom to themselves, Enquanto aqueles estavam construindo um reino para eles now mesmos. the Holy Agora Spirit came, o Espírito Santo veio. God came down Deus desceu to build his kingdom para construir o reino dele through you. através de você. This is a selfless kingdom. Isso é um reino altruísta. It has nothing to do with building a name for you. Não tem nada a ver com construir um nome para você. And it has everything to do with you building his kingdom. E tem tudo a ver com você obedecer o reino dele. At Pentecost, No Pentecostes, there was a believer from every nation, the Bible says. tinha crentes de todas as nações debaixo do céu. Finally, Finalmente, they spread. eles se espalharam. And God goes, now. E Deus vai agora. Now I'm sending them out again. E Deus diz: agora eu estou mandando vocês de volta mais uma vez. This time, Dessa vez, nothing can stop them. nada pode pará-los. No language, Nenhuma língua, no sickness, nenhuma doença, nothing will be impossible nada vai ser possível. because Por quê? I'm giving them my spirit. Eu estou dando a eles o meu espírito. Guys, Gente, I don't know if you hear me. eu não sei se você está me ouvindo. At Pentecost, No Pentecoste, the empowering of the Holy Spirit o empoderamento do Espírito Santo not only não apenas set a new season in the church, inaugurou uma nova estação na igreja, but instead of them building a temple for themselves, mas ao invés deles construírem um templo para si mesmos, Peter stands up Pedro se levanta and builds the first church, e constrói a primeira igreja, God's temple. o templo de Deus. People can't. How do they know our language? E as pessoas estão assim: como é que eles sabem nossa língua? How are they all speaking one language? Como que eles estão todos falando uma língua só? How do we understand them? Como é que a gente entende eles? And then it says this, many made fun of them. E a Bíblia diz isso, que muitos zombaram deles. The supernatural Sobrenatural always sempre will bring ridicule, will bring criticism. vai atrair críticos,
Crítica, always. sempre. It is the first thing É a primeira coisa when you walk in revival que quando você and anda no walk in the avivamento e Spirit quando você anda no Espírito, that you have to face. que você tem que encarar. What will people think of me? O que as pessoas vão pensar de mim? And as Christ modeled death to self, as Cristo, Enquanto he Cristo, modeled death to himself. enquanto Cristo modelou a morte em si mesmo, Yeah. Death to his life. a morte para a sua vida, He calls us ele nos chama to die. para morrer. Assim como Cristo deixou o modelo dele, ele nos chama para morrer também, So that we can live para que possamos viver outside of fear of man. fora do medo dos homens. You want revival? Você quer avivamento? Die. Morra. Obedience Obediência will cause you to die to yourself. vai fazer você morrer para você mesmo. And the Holy Spirit, E o Espírito Santo, o Espírito Santo will cause you vai fazer to do things that no one understands. vai fazer você fazer coisas que você não entende. Obedience Obediência and revival e avivamento go hand in hand. vai de mão em mão. É transferido. Jesus is preaching, Jesus está pregando and friends e os amigos who are hungry, que têm fome, they can't get in. eles não podem entrar. They want their friend to get healed, Eles queriam que Jesus curasse o amigo deles. so they climb to the roof Então eles subiram do teto and they punch a hole. e colocaram ali uma corda I don't care. e falaram: não me importo, I'll do anything eu farei qualquer coisa to see my friend healed. para ver o meu amigo curado. Bartimaeus, Bartimeu, blind, cego, drops his cloak, joga o manto dele fora, runs at Jesus, corre para Jesus, cries out, chora, clama, crazy, doido: Jesus, Jesus, Son of David, filho de Davi, have mercy on me. tem misericórdia de mim. And the disciples, E os discípulos: shh, be quiet. fica quieto. He doesn't care. Ele não se importa. Obedience Obediência and hunger e fome offends even Christians. Offends Christians. ofende cristãos. It offends the lukewarm. Ofende a mornidão, os mornos. Jesus says in Revelation Jesus diz em Apocalipse to the church at Laodicea, para a igreja de Laodiceia: I would rather you be hot or cold eu queria que você fosse quente ou frio, than lukewarm. do que parecer morno. If you're lukewarm, Se você se parece morno, I spit you out of my eu vou mouth. te vomitar da minha boca. I need you to hear me for a second. Eu quero que você me escuta por um segundo. That verse doesn't mean what you think it means. Esse versículo não significa o que você acha que ele significa. It doesn't mean that he'd rather you be with him or without him than somewhere in the middle. Não significa que ou você está com ele ou sem ele, tem um lugarzinho ali no meio. It doesn't mean that. Não significa isso. And I'm sorry if you were taught that. E me desculpa se você foi ensinado assim. But there's no way Mas não tem jeito that Jesus que Jesus rejects people that are walking their faith out não and tem growing. como, não tem como Jesus rejeitar pessoas que tiveram a fé nele. What? O quê? Jesus would not rather you be away from him than trying. Jesus ele prefere que você esteja longe dele do que ficar tentando chegar perto dele. Do you know why I know this? Sabe por que eu sei disso? Laodicea Laodiceia was a city era uma cidade that did not have a water source. que não tinha uma fonte de água. They didn't have any natural water. Eles não tinham água natural jorrando. Today, Hoje, you can go to Laodicea você pode ir a Laodiceia and see
the aqueducts. e vê o encanamento. Can I get the keyboard up here? Posso ter o tecladista aqui comigo? I'm going to end. Já vou terminar. 6 miles away Mais ou menos 10 quilômetros de distância from Laodicea, de Laodiceia, there was a spring, tinha uma fonte, a cold spring. uma fonte gelada. 11 miles away, Mais ou menos 20 quilômetros, there was a hot spring. tinha uma outra fonte quente. And the people at Laodicea E as pessoas de Laodiceia built aqueducts construíram meio que encanamentos para to levar bring água, the water into their city. para levar água para a cidade. By the time the water got to Laodicea, Mas a hora que a água chegava em Laodiceia, the cool water was now warm. a água gelada agora ficava The morna hot water was now warm, e a água quente também estava morna. and they had to boil it E eles tinham que ferver isso, to make it safe to drink. para ser seguro beber aquela água. Bugs and birds Porque pássaros e insetos and dirt would make it dirty. faziam a água ficar suja no caminho. The hot water was for healing. A água quente era para cura. You ever go to a spa? The hot springs? Sabe quando você tem manchas assim, você passa água quente And the cold water, e a água gelada as it came from the rocks, was pure. que vinha das rochas era pura. But by the time it sat in the air, Mas por ficar tanto tempo, o ar, it became dirty. por ficar tanto tempo em contato com o ar, ela ficava suja, as águas ficavam sujas. Jesus was not saying, Jesus não estava dizendo, I'd rather you be with me than away from me. Jesus não estava dizendo, eu prefiro você I'm sorry, ou I'd rather be comigo. with me or away from me than somewhere in the middle. Jesus não estava dizendo, eu prefiro ou que você esteja comigo ou longe de mim, não tem lugar no meio. Não era isso que ele dizia. On my best day, I'm lukewarm. No meu melhor dia, que eu tô morno. On my best day, I fail. No meu melhor dia, eu me sinto morno. And Jesus uses normal people. Jesus usa pessoas He normais. uses failures. Ele usa pecadores. He uses sinners Ele usa pecadores. for revival. Para o avivamento. So many people have lived in condemnation. Tantas pessoas vivem debaixo de condenação. Therefore, there is now no condemnation for Agora, those who are pois, in nenhuma Christ. condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. He always uses the unusable. Ele sempre usa os inutilizáveis. He pours out his spirit. Ele joga o seu Espírito Santo. What Jesus was saying O que Jesus estava dizendo was, I'd rather you go to the source. é o seguinte, eu prefiro que você vá para a fonte. I'd rather you go to the source Eu prefiro que você vá of para a the fonte water das águas than sit back do que ficar sentado and let it come to you. e deixar a água chegar até você. Go to the source, Vai para a fonte. then let it come to you. Não deixe ela chegar até você. Be obedient. Seja obediente. Go to the source. Vai para a fonte. Don't let someone else bring it to you. Não deixe alguém trazer para você. Because when it's brought to you by other people and other systems, Porque quando é trago para você por outras pessoas e outros it sistemas, becomes dirty. fica suja. He says, go directly to me. Deus está falando, vai direto para mim. Go right to the source. Vai direto para a fonte. If you need healing, go to the hot springs. Se você precisa de cura, vai para as águas quentes. If you need clarity, if you need pure, go right to the source, Se você precisa de which clareza. is Christ himself. Se você precisa de clareza, você precisa de pureza, vai para as águas geladas, que é Cristo. Are you falling in love with miracles or the miracle worker? Você está se apaixonando pelos milagres ou por aquele que faz os milagres? Are you falling in love with revival or the one that revives? Você está se apaixonando pelo avivamento ou por aquele que reaviva? When you fall in love with him, Quando você se apaixona por ele, everything washes away.
tudo perde o sentido. And he calls you by name. E ele chama pelo seu nome. And he separates you. E ele separa você. He says, I'm calling you. E diz, eu estou te chamando. I'm calling you. Eu estou chamando você. Nothing is impossible. Nada é impossível. If you love me, Se você me amar. the lukewarm Os mornos are the lazy ones. são aqueles que têm preguiça. I'd rather you go to the source than just be lazy. Eles deviam ir para as fontes, mas ficam com preguiça. Go to the Holy Spirit. Go to Jesus. Vai para o Espírito Santo, vai para Jesus. Be obedient. Seja obediente. Don't just let it come to you. Here I am, God. Não deixa chegar até você. Eu estou aqui, You know Senhor. where I am. You know what I want. Você sabe onde eu estou, você sabe I'm o que eu just going to quero. wait for it to come to me. Eu vou esperar o Senhor vir até mim. No. No. See, there are ones Existem aqueles that are willing to get up and go, que estão dispostos a se levantar e ir. that aren't just willing to wait Eu não estou querendo só ficar esperando for another good meeting, por alguma reunião legal, for another easy meeting. por mais uma reunião fácil. How hungry are you? Quão faminto você está? How thirsty are you? Quão sedento você está? At Pentecost, No Pentecoste, he says it's time ele disse: é tempo to take what you've received and send it out to the globe. de pegar aquilo que você recebeu e enviar para as nações. And over the last 2025 years, E nos últimos 2025 anos, the Holy Spirit has been at work. o Espírito Santo tem estado trabalhando. And he's not waiting for revival. E ele não está esperando para o avivamento. No. He's moving. Ele está movendo. He's moving. Ele está movendo. Non-stop. Sem parar. Non-stop. Sem parar. Whether you get involved or not, he's moving. Quer você se envolva ou não, ele está se Are movendo. you just waiting for something that's old? Você vai ficar esperando por alguma coisa Are you velha? just waiting for something to come to you? Oh, when revival comes. Você vai ficar esperando, eu vou esperar algo vir até você, eu vou esperar o avivamento chegar. Or are you willing to go to the source? Ou você está disposto a ir à fonte? I promise you. Eu te I prometo, promise you. eu te garanto, If you go to him, se você ir para ele, he will do more than vai you can fazer mais imagine. do que He você will do imagina. more than you can imagine. ele vai fazer mais do que você Obedience imagina. and Obediência love e amor are hand in hand. é algo que a gente vai passando de um para o outro, I promise mãos you. dadas. Eu te I prometo, promise you. eu te garanto, He will pour out ele vai derramar in obedience obediência, more than you can imagine. mais do que você pode obedecer. You will become revival. Você vai se tornar o avivamento. Everywhere you go, Todo lugar que você for, Satan falls. Satanás vai cair. Everywhere you go. Qualquer lugar que você for, I've watched God eu já vi Deus for the last 25 nos years últimos 25 anos take normal people, pegar pessoas normais, moms, dads, pais, mães, 80-year-olds, senhoras de 80 e tantos people who are anos, blind, pessoas que são cegas and spark revival. e espalhar avivamento. 18-year-olds. Pessoas de 10-year-olds. 17 anos, 10 anos I've de watched idade. him fall Eu vi ele cair, and transform the world. transformar. I've watched him. Eu já vi ele. It's not complicated. Não é complicado. Just fall in love with him. Só se apaixone por ele. Give him everything. Dê tudo a ele. And when you do, E quando você fizer isso, he'll take that offering ele vai pegar essa oferta and he'll pour his fire in you, e ele vai colocar o fogo dele em você. and you will burn, E você vai queimar. and you will never be the E same. você nunca vai ser o mesmo mais. You will never be the same. Você nunca mais vai ser o mesmo. Because he paid a price. Porque ele pagou o preço. He paid a price. Ele pagou um preço. And he gave a requirement. E ele deu um mandamento. Take the kingdom Tome o reino. wherever you go. Leve o reino Heal por the onde sick. é que você for. Heal the sick. Raise the dead. Cure os enfermos. Ressuscite os mortos. Cleanse the leper. Purifique os enfermos. Everything that I did, you shall do in greater. Tudo que eu fiz, você vai fazer ainda maior. For a church that is alive,
Para uma igreja que está viva, revival looks like obedience. o avivamento se parece com obediência. Raw obedience. Obediência radical. Whatever you want me to do, God. O que você quiser fazer comigo, Wherever you Deus. want me to go. Aonde o Senhor quiser que eu vá. Here I am. Aqui estou eu. Your Eis-me aqui. servant is listening. Eu estou servindo, eu Here estou te I ouvindo. am. Aqui estou eu. Your servant is listening. I'm going to ask the Holy Spirit to come. Eu vou pedir para o Espírito Santo vir. Some of you are going to feel heat. Alguns de vocês vão sentir calor. Some of you are going to feel fire. Alguns de vocês vão sentir fogo. I dare you Eu te desafio to pray dangerous prayers right now. para orar orações perigosas I agora. dare you. Eu desafio você. I'm watching the Holy Spirit move right now. Eu estou vendo o Espírito Santo agir Even in my agora. own hometown. Even in my own hometown. Mesmo no meu país de origem, There was a man, tem um homem, lukewarm believer. Grew up around the church. um homem que cresceu na igreja, Baptist. batista. He got hungry. Ele tinha fome. He said, pray for me. Ele falou: ore por mim. My friend prays for him. E meu amigo, ore por mim. He got tongues. Ele começou a orar em línguas. A very, very, very wealthy businessman. Um homem tradicional e muito rico. Very wealthy. Muito rico. He got tongues. Ele começou a orar em línguas. Ba, 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 ba. He goes, what do I do with this now? Aí ele falou: o que eu faço com isso agora? The guy goes, read the Bible. Aí o pessoal falou: He lê a opens Bíblia. up the Bible Ele começou a ler a Bíblia. and he read, tongues can be interpreted. E ele leu que as línguas poderiam ser interpretadas. So every morning, Então, he toda manhã. doesn't know what the move of the Spirit is. Ele não sabia o que era o mover do Espírito. He starts recording his tongues Ele começou a gravar essas línguas. and he sends them off to an online translator. E ele mandava para gente, para tradutor online. He doesn't know about the gift of interpretation. Ele não of tongues. sabia sobre o dom de interpretação de línguas. Comes back, Ele volta. fluent Hebrew. Fluent Hebrew language. Ok, então ele ora em hebraico fluente. Every word. Cada palavra. And I read them. E eu li elas. He starts doing what the tongues tell him to do. Ele começou a fazer o que as línguas dizem para ele fazer. I've been in ministry 25 years. Eu tenho ministrado há 25 anos. I've seen revivals. Eu já vi revivamentos. I've never seen anything like this. Eu não vi nada como isso. I've never seen anything like it. Eu nunca vi nada parecido. They have no understanding of the move of the Spirit. No understanding of the move of the Não Spirit. tem como entender o mover do Espírito. Nobody does. Ninguém entende. I go, run. Aí eu digo: corre, vai. He's brought over 50 people Ele trouxe mais into the move 50 of the Spirit. pessoas. Actors, actresses, lawyers, doctors. They're hungry. Ele trouxe mais 50 pessoas, atrizes, empresários, doutores, todos foram cheios do Espírito Santo. One of the wealthiest men in America, Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, baptized in the Spirit. batizado no Espírito Santo. You have no idea Você não tem ideia what's around you. o que está em sua volta. What one prayer can do, what it can spark. Basta uma oração e você pode explodir. Get your eyes off of yourself Tira os seus olhos de você mesmo and put it on e Jesus coloque em Jesus. and begin to expect E comece a esperar something massive. alguma coisa enorme. It's different. I've never seen anything like it. É diferente, eu nunca tinha visto nada parecido. I've never seen anything like it. Eu nunca vi nada parecido. He texted me today as we were just when I got here. Ele me mandou mensagem hoje, quando eu cheguei aqui. The Lord just said this to me. O Senhor disse isso para mim. Poetry, biblical poetry, it blows my mind. It's like poetry. Poesia bíblica, é de explodir a mente. Ele está escrevendo poesia bíblica. I didn't believe him. Eu não acreditei nele. I called my friend in Israel. Eu liguei para um amigo em Israel, Translate this. o tradutor de hebraico. Traduz isso aí.
She goes, "Who is this guy?" Aí ele perguntou, quem que é esse cara? He's a businessman. Ele é um empresário. He's brought over 50 people in our town into the move of the Spirit. Ele trouxe 50 pessoas e trouxe elas para o mover do Espírito Santo. Elas foram cheias do Espírito Santo. Of the biggest leaders in my state. Os maiores líderes do meu Like that. estado. Assim, One gift, tongues. um dom, línguas. Tongues. Línguas. A gift that I would be like, "Oh, I want healing. I want the prophetic." Tongues. Se eu fosse escolher um dom, eu falava, eu quero cura, eu quero profético, mas era It's línguas. marking a city. E ele está marcando uma cidade. He just turned down Ele acabou de se tornar one of the biggest jobs I had ever heard anyone getting. I'm talking about millions and millions and millions and millions of dollars a year. Ele acabou de se tornar um dos maiores empregadores da cidade dele. Estou falando de milhões, milhões e milhões de dólares. It will change his family for generations. Isso vai mudar a família dele por gerações. He goes, "No, I can't do it. I'm excited about what God's doing here." Eu tô muito don't want this to animado end. com o que Deus está fazendo aqui. Obedience. Obediência It will cause you to do things that confuse people. vai fazer você fazer Cause you to coisas que cut confundem as holes in pessoas. roofs and lower your friend down. Confundir a ponto de você levar o seu amigo para cima do teto e Is there colocar anybody ele lá. thirsty here today? Tem alguém com sede aqui hoje? I believe Eu acredito that the Lord tonight que o Senhor hoje à noite is about to pour out mantles over many of you, vai colocar mantos em alguns de and vocês. it will be out of the box. E vai ser fora da caixa. He doesn't want the same. Ele não quer o mesmo. He's doing a new thing. Ele está fazendo uma coisa nova. What would it look like O que se parece? if the Holy Spirit Que o Espírito Santo poured out gifts, vai derramar dons, poured out courage, derramar cura, and began to anoint you for such a time as this? derramar coragem e te ungir para um tempo como esse. I have done enough meetings. Eu já fiz muitas I reuniões. stood in front of hundreds and hundreds of thousands of people. Eu já tive na frente de milhares e I've milhares de watched the pessoas. Holy Spirit fall in Morumbi Stadium. Eu já vi o Espírito Santo se mover em estádios I've been grandes. in front of a 250,000 people in India. Eu já vi pessoas sendo curadas, milhões de pessoas sendo I curadas na love Índia. that. Eu amo isso. But what God can do in an upper room, Mas o que Deus pode fazer nesse lugar, what God can do in an upper room o que Deus pode fazer num lugar, can change history. pode mudar a história. Are you willing Você quer? to cry out? Você In quer clamar obedience. e ser obediente? Not just because the music is playing. Não só porque a Não, música não, está não, não. tocando. Não, 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 não. No. No. I don't want just an emotional high. Eu não só quero hype emocional. I want Him. Eu quero Ele. I want Jesus. Eu quero Jesus. I will not let you go until you bless me. Eu não vou deixar o Senhor ir enquanto não me abençoar. I will not let you go until you touch me. Não te deixarei enquanto o Senhor não me tocar. That's what separates É isso que separa a generation of revival uma geração de avivamento and those who create a culture of revival e aqueles que criam a cultura do avivamento and those who build an altar unto themselves. e aqueles que constroem um altar para si mesmos. I don't care how you come, God. Eu não me importo como o Senhor vem, Deus. Just come. Só venha. If you want me on my face, I'll be on my face. If you want me on my face, I will stay on my face. Se o Senhor quer que eu me prostre, eu vou me prostrar. If you want me to evangelize, I will evangelize. Se o Senhor quer que eu evangelize, eu vou evangelizar. If you want me to just repent to my wife every day, for a month I will repent every day. Se o Senhor quiser que eu me arrependa todo dia, eu vou me arrepender. And He just calls you by name. I'm calling. E Ele te chama pelo nome. Eu está chamando Ele está te você. chamando. Está chamando você. Está chamando você. Jesus está chamando você. Vem, vem, vem. Pai, no nome de Jesus,
Pai, no nome de Jesus, caminhar neste lugar esta noite. Walk in this place tonight, God. Ande nesse lugar agora. Walk in this place tonight, God. Ande nesse lugar agora à noite, Jesus. And Father, I ask that you would begin to put your hand on people. Então eu quero pedir que você comece a colocar as Lord, I mãos. ask that you would put your hand on people. Deus, comece a colocar mãos nas pessoas. Mark them, God, with your fire. Enche eles com seu fogo. Mark them with your love. Marque eles com seu amor. Mark them with your love. Marque-os com seu amor. Father, I ask for a baptism of love. Pai, eu oro por batismo I de ask for a amor. baptism of love. Eu oro por batismo de amor. Father, if we have raised up any altars, Deus, se eles levantaram outros altares, if we have put altars se colocaram outros altares in place no lugar that are not of you, que não é o seu, I ask that you would tear them down. eu oro para que o Senhor os quebre e os derrube agora. Lord, forgive me for making this about me. Deus, me perdoa por fazer isso ser sobre mim. Forgive me for making this about my life, Me perdoa por fazer isso My ser sobre a call. minha vida, meu chamado, my anointing. minha unção. Lord, I just make this all about you. Senhor, You can take my life. Eu decido fazer tudo sobre você. Toma a minha vida. Here I am, God. Eis-me aqui, Senhor. The Holy Spirit is here. O Espírito Santo está aqui. Is there anybody hungry? Tem alguém com fome? Is there anybody thirsty? Tem alguém com sede? I'm going to ask him to come. Eu vou pedir para ele vir. And the Lord is going to begin to mark many of you. E o Senhor vai começar a marcar muitos de vocês. He's going to pour out an impartation. Ele vai derramar sobre você uma transferência. And many of you Muitos de vocês are going to get set free from the orphan spirit. vai ser liberto do espírito de órfão. The orphan says, I am what I have. Os órfãos dizem: eu sou o que eu tenho. I am Eu sou only what I have. só o que eu tenho. And the spirit of adoption Mas o espírito da adoção says, diz: I am eu sou who you say I am. quem você diz que eu sou. I saw it. The orphan spirit is being broken. The orphan spirit is being broken. Eu vi espíritos de orfandade serem quebrados agora. Where you have to take care of yourself. Que você tem que cuidar de você mesmo. I've taken in over 8,000 orphans. We have taken in over 8,000 orphans in Iris. A gente tem mais ou menos 8.000 órfãos na Iris. All of Iris. them. Todos eles Fight. lutam. Because if they don't, they die. Porque se eles não lutarem, eles morrem. You're not an orphan. Você não é um órfão. You have a father. Você tem um pai. And he's going to take care of you better than you have. E ele vai cuidar melhor de você do que Do você you tem cuidado. trust him? Confie Do nele. you trust him enough to obey him? Você confia nele o bastante para obedecer? If you love me, Se você me ama, you will obey what I você command. vai obedecer o que eu comando. Nothing is impossible Nada é impossível if you just believe. se você apenas crer. And I will pour out my spirit on all flesh. E eu vou derramar o meu espírito Your sobre toda a sons carne. and daughters will prophesy. Seus filhos e filhas profetizarão. Your young men will have visions. Seus jovens terão visões. Your old men will dream dreams. E os velhos sonharão sonhos. There's something new in the wind. Existe algo novo acontecendo. There's something fresh in the atmosphere tonight. Existe algo fresco na atmosfera Ask and you'll agora. receive. Peça e você receberá. Seek and you'll find. Busque e encontrará. Knock and the door will open unto you. Bata e a porta vai se abrir para você. I'm going to ask God Peça a Deus to pour out dunamis power over you. para colocar o poder dele derramar sobre More você. than just another meeting, more than just another encounter. Mais do que apenas um encontro ou uma reunião. I'm going to ask Eu vou pedir that you leave this building never the same. que você saia desse prédio, nunca mais seja o mesmo. That he calls you by name tonight. Ele te chama pelo nome hoje. Your only job Seu único trabalho is to be like Samuel. é ser como Samuel. Here I am. Aqui estou. Your servant is listening. O seu servo ouve. Here I am. Aqui estou, Senhor. Your servant is listening. Seu servo ouve.
Here I am. Aqui estou, Senhor. Your servant is O seu listening. servo está ouvindo. Father, I ask that you would begin to speak to them, Pai, eu oro para que o Senhor comece a falar com eles. that you would call them by name. Hey, Ele te chama pelo seu nome. call us by name. Nos chame pelo nome, Deus. Vem, 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 Jesus, vem. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Father, let the wind of your Spirit blow in this place tonight. Manifesta o vento do teu Espírito nesse lugar agora. Manda seu vento do Espírito Santo neste lugar. Vem, Espírito Santo, vem com tu poder, vem com tua unção, no nome de Jesus. Cair sobre cada pessoa que está fome. Ei, mas. Mais de sua presença, mais de sua glória neste lugar. Obrigado, Pai, por seu poder. Mas Jesus, eu estou pedindo por a glória de Deus cair neste lugar com sua glória. Obrigado por seu poder. Mas Jesus, vem com tua glória. Vem com tua glória. Ei, mais de tua presença. Ei. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Thank you, God. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Ei, não espera para mim. Levanta sua voz e dar adoração a Jesus. Jesus, worship. Levanta sua voz, não importa. Não importa que canção. Não importa as palavras. Só dar adoração ao Rei do Rei. Te amamos, Jesus. Ei. Levanta sua voz. Eu estou fome. Eu estou fome. Tenho fome. Ei, eu estou fome, Jesus. Oh, sua glória. Vem. Ei, eu estou fome. Eu estou fome. Obrigado, Pai. Ei, obrigado, Pai. Obrigado por tua glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ei. Mas. Obrigado, Pai. Right there. Just wait. It's not you, it's me. Obrigado, Pai. Ei, obrigado, Pai. A Bíblia diz: onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Há liberdade. Muitas pessoas aqui esta noite está experiência, está recebendo liberdade do inimigo. Cada voz que não está a sua voz, Jesus. Cada voz que não está de Deus, sai no nome de Jesus. Ora, sai no nome de Jesus. No nome de Jesus, cada voz de depressão, cada voz de suicida, saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Mas. Com seu amor, Jesus. Cada voz que
não está a tua voz, saia. Em nome de Jesus, saia agora e saia rápido. Em nome de Jesus, mais. Liberdade está aqui esta noite. Coisas que tu estás sofrendo. Coisas que continuam ano por ano, que não está de Deus, está saindo agora. Cada voz, cada adicção está saindo em nome de Jesus. Bulimia, anorexia, como se diz? Bulimia, anorexia está acabado esta noite. Não. Orar. Pessoas vão receber liberdade. Cada voz que não está de Deus, saia. Sobre cada mulher, sobre cada jovem, em nome de Jesus, saia. Agora. Mas encher cada pessoa com tu amor. O amor de Jesus quebra cada voz do inimigo. Tudo adicção sai. Addiction, vício, saia. Em nome de Jesus. Seu nome é poderoso e seu amor está tocando cada pessoa. Cada voz de um inimigo que está falando sobre identidade de mulheres, jovens, meninas, cada voz que não está de Deus, saia. Saia. Em nome de Jesus. If you need freedom Se você precisa de liberdade of anything that I just spoke about, de qualquer coisa que eu acabei de falar, depression, addiction, Depressão, suicide, depressão, vício, bulimia, suicídio, bulimia, anorexia, whatever it is, qualquer there's coisa, freedom existe liberdade. right now. Agora, It doesn't have to be loud. não tem que ser alto, He is a God of peace. ele é um Deus de paz. There is no shame. Não tem nenhuma I vergonha. struggled with suicide and depression. Se você luta contra suicídio e I depressão, struggled with suicide and depression eu for luto years. com depressão e suicídio há anos. And so did my wife. And so did my wife. E a minha esposa também. Even while we were in ministry. Mesmo enquanto já estávamos no I have ministério. no shame. Eu não tenho vergonha. There is no shame. Não existe vergonha. There's only freedom. Só existe liberdade. If you need freedom, Se você precisa de liberdade, I want you to lift a hand to eu the quero que Lord. você levante suas mãos ao Senhor. I want you to lift both Eu hands. quero que você levante as duas mãos. He's setting you free tonight.
E Ele te liberta hoje. Never the same again. Você nunca vai ser o mesmo mais. Never the same again. Nunca o mesmo mais. Never the same again. Nunca mais o mesmo. I break all shame. Eu quebro a vergonha. I break all shame. Eu quebro a vergonha. In the name of Jesus. No nome de Jesus. All shame go. Toda vergonha, vai embora. I thank you, precious Jesus, Obrigado, precioso that you Jesus. came to set the captives free. Que o Senhor veio para libertar os cativos. And we know that the kingdom of heaven E nós sabemos que o reino de Deus is advancing está avançando. when deliverance and freedom takes place. Com liberdade e libertação So acontecendo. Lord, Então, Senhor, as you are raising up an army, o Senhor está levantando nesse lugar um exército. it 100% is going to be an army walking in freedom. E vai ser 100% de certeza que é um exército livre, andando em liberdade. We are going to destroy Nós vamos destruir any authority that the enemy has right now. qualquer autoridade que o inimigo tenha sobre você agora. Are you ready? Você está pronto? Not because I'm praying. Não é porque eu estou orando. Here's what I want you to do. Aqui você vai fazer o seguinte. Lord, forgive me. Senhor, me perdoa. Whatever it is, Seja o que for, whatever it is from your heart, do seu coração, just say, forgive me, God, apenas diga, Senhor, for me putting my perdoe. trust in this or this or this or that or whatever it is. Por colocar minha confiança nisso, naquilo. That's all that it is. Forgive me. É só isso mesmo. Pede perdão. Forgive me for putting my hope in something other than you. Me perdoa por colocar minha confiança em outras coisas Forgive senão me o Senhor. for putting my trust in pornography or bulimia or anything else that's not of you. Me perdoa por colocar minha confiança na bulimia, na anorexia ou qualquer outra coisa que não é o Senhor. Just say, forgive me. Apenas diga, perdoe-me. I put my trust in you. Eu coloco a minha confiança em Ti. And I want you to pray that with your mouth. E eu quero que você ore isso com a sua boca. Guys, just another minute. Só mais um minuto. Here's what I heard. É isso que eu ouvi. Fire Fogo is going to fall vai cair on holy altars. em altares santos. But before the fire of God falls, Quando o fogo de Deus cair, He wants a pure altar to fall on. Ele purifica o altar inteiro. So whatever you need to get rid of, Então, seja qualquer coisa que você precisa you se livrar, leave it here você deixa aqui, tonight. nessa noite. You leave it here tonight. Você deixa aqui, nessa Whatever noite. it is, Seja o que for. anger, Raiva, judgment, julgamento, depression, whatever it is, depressão, o que for. I want you to leave it here tonight. Eu quero que você deixe aqui agora. The holy fire of God is about to fall on holy altars. O fogo santo de Deus vai cair sobre altares santos. There's people you need to forgive. Se tem pessoa que você precisa perdoar, Husbands, wives, Marido, children, esposa, mothers, filhos, fathers, mães, uncles, pais, whatever it is, just forgive. This isn't Seja a o que big for. deal. perdoa logo. Não é uma grande This coisa, só isn't perdoa. complicated. Não é complicado, só perdoa. He wants all of you, Ele quer todos vocês. which means you cannot hold on to the past. O que significa que você não pode se prender no passado. You need to trust Him. Você precisa confiar nele. We cannot be orphans Nós não podemos ser como that órfãos. protect ourselves. Ele nos protege. We need to let Him Nós precisamos permitir Ele protect us. nos proteger. And some of you in here have been holding on Alguns de vocês têm se agarrado and justifying. e se justificado. It ends tonight. E toda essa justificação Are you with acaba me? hoje. Vocês estão comigo? Guys, Gente, I've had to do this many times myself. eu tenho que fazer eu mesmo tenho que fazer isso muitas vezes. Okay. Tive que fazer. Are you with me? Vocês estão comigo? I am not perfect. Eu não sou perfeito. Ask my wife. Pergunta a minha esposa. Ask my friends. Pergunta os meus amigos. Estamos juntos agora. Estamos juntos. I'm not better. Eu não sou melhor. I'm a donkey Eu sou um jumento that Jesus rides into que town on. Jesus monta em cima e entra na cidade. He uses imperfect vessels. Ele usa vasos imperfeitos. Are you ready? Vocês estão prontos? If you need freedom tonight, I want you to just lift your hands to the King. Se você precisa de libertação, erga as suas duas mãos agora. Whatever it is, Seja o que for. whatever it is. Seja o que for. Guys, Gente,
Tell it. Just give it over to him right now. Só libera isso, solta isso Anger, agora. fear, Raiva, medo, whatever it is. seja o que for. Bulimia, depression, anorexia, addiction, pornography, whatever it is, give it over to him right now. Pornografia, anorexia, qualquer Just coisa. give it to him. Solta, dê pra ele. And Solta just pra say, ele. Father, forgive me E fala, Pai, me perdoa that I've put my faith and hope and trust in something that is not of you. por ter colocado a minha esperança e fé em And the outras Bible coisas que não são. the Bible says A Bíblia diz that he will wash you clean. que ele vai te limpar por completo. Just 30 seconds. Tell him. Vai lá, Tell por him. 30 segundos. Diga I a give ele, it to diga a you, ele. God. Perdoa-me, Jesus, Senhor. I give it to you. Eu dou pra você, Jesus. I give it to you. Eu entrego a ti, Jesus. I don't wanna be another statistic, a Christian that burns for a moment and then goes back to my filth. Eu não quero ser a estatística dos cristãos que só queimam por um momento e depois volta pra trás. Lord, forgive me. Retrocede. Senhor, me perdoa. Forgive me. Me perdoa. Wow. Close your eyes. Feche seus olhos. Now lift your hands to the King. Agora levante suas mãos ao Rei. The love of God, O amor de Deus the baptism of the Spirit, vai batizar você com o the Espírito. fire of God O fogo de Deus is about to fall on you. vai cair sobre você agora. Is there anybody thirsty? Tem alguém com sede aí? Come, Holy Spirit. Venha, Espírito Santo. From the top of their head Do topo da cabeça to the soles of their feet, à planta dos pés, baptize them with love. batiza eles com amor. Break their hearts for nothing but you. Quebranta o coração deles para nada mais Nothing a não but ser your o Senhor. kingdom. Shoo. There it is, there it is, there it is, there it is. More. É isso aí, My mais, God, more, mais. more, more, Mais, more, mais. more. I give you praise. Eu te dou I give you louvor. praise. Eu I te give you louvo. praise. I see you, Holy Spirit, moving in this place. Eu vejo o Espírito Santo se mover I give nesse you lugar. praise. I give you praise. You're being set free. More, Lord. Pour out your love over every son and daughter. Derrama do seu amor sobre cada filho Em e nome de filha. Jesus. Mais.